Olá, eu sou o Guilherme Camargo e essa é a Júlia Parisotto. E hoje a gente está aqui para falar sobre robótica e sustentabilidade. Então, para começar, sobre DIY, a sigla se refere a Do It Yourself, que na tradução literal é faça você mesmo. A prática consiste em realizar tarefas para construir, reparar ou customizar sem a ajuda de profissionais. A sustentabilidade ela se baseia nos 3 R's, que é reutilizar, reduzir e reciclar. E essa ideia começou nos Estados Unidos, perto do século XX, com a ideia de decorar as casas com o pouco que você tinha. Então, o primeiro projeto é sobre uma luz automática embaixo da cama. A finalidade é ajudar a diminuir as vezes que o interruptor é acionado. Então, quando um cômodo está completamente escuro, ele vai ser ativado. E quando um cômodo não está completamente escuro, ele não vai ser ativado. Ele utiliza sensor de movimento e é usado uma fita de LED. O sensor de luz usado no projeto é de 50.000 ohms, um resistor de 10.000 ohms e tem que ajustar o valor do claro e do escuro. A fita de LED se usa um chip 122 e significa que ele amplifica sinais elétricos em níveis mais baixos para mais alto, e um resistor de 1.000 ohms. A fita de LED tem que estar no pino VIN, com o Arduino ligado a 12 volts, já que a fita requer. E a fonte de alimentação depende do tamanho. Então, por exemplo, 3.5 metros requer 1.5 amperes, aproximadamente. Então, sobre o software. Primeiro você tem que começar definindo o pino do LDR, ou seja, o sensor de luz, e do chip 122, para a tira de LED. E o número de sensores infravermelhos também, e os pinos dos sensores infravermelhos. Aí tu tem que definir também o tempo para deixar as LEDs ligadas, o delay para ela ligar e o delay para ela desligar. Aí também o valor para fazer a diferença entre claro e escuro em relação ao sensor de luz, o PWM máximo da LED e o seu mínimo, no caso a fita de LED. Um booleano para true se tiver a luz ligada e um para se a fita de LED estiver ligado. E mais um para um timer. Aí passando para o Void Setup, você tem que colocar um pin mode no pino do LDR, do sensor de luz no caso, e no da fita de LED. E mais fácil, tu pode fazer um loop for para cada um dos sensores infravermelhos que você tiver. Aí no Void Loop, você começa com um inteiro para o valor do LDR e um booleano false para o loop. E um booleano false. E depois você parte para um loop, que no caso aqui ele vai ficar true caso um sensor detecte algo. No caso, esse booleano que antes era falso. Ele passa a ser true se o sensor detectar algo. Aí você faz um if para saber se a sala estiver escura e detectar movimento para ligar as LEDs e colocar o timer no 0. Aí um outro if para se as LEDs estiverem ligadas e tiver o suficiente para desligar as LEDs, para não haver um gasto desnecessário de energia. E outro if para se as LEDs estiverem ligadas, aumentar o timer em 1. Aí então mais um if para se o timer estiver a mesma coisa que o tempo definido lá em cima na variável antes do Void Setup, para as luzes ficarem ligadas, a LED vai desligar, se atingir esse timer. E um delay de 1000, que no caso vai ser 1 segundo que ele vai executar esse loop, que daí ele vai somar 1 no timer a cada segundo. Aí fora do loop, você tem que determinar 2 funções, não é necessário, mas torna mais fácil e menos verboso, que seria uma para ligar as luzes e outra para desligar. E ambas seguem as mesmas lógicas, só mudam algumas palavrinhas. No caso, é uma função com if, que detecta o estado do booleano do LED e executa no if um loop for para ligar as fitas de LED e muda o valor do booleano da LED, no caso inverte. E os materiais usados foram um Arduino Uno, um pedaço de protoboard, um LDR, que é o sensor de luz, uns sensores PIR, que no caso são sensores infravermelhos, um resistor de 10.000 ohms, um resistor de 1.000 ohms, um chip 122 e uma tira de LED de 12 volts. Para o segundo projeto, eu, Cauê, a Gabi Giolo e o Matias escolhemos o irrigador sustentável de baixo custo, que se trata do desenvolvimento e construção de um sistema de irrigação de plantas e hortas, onde através do Arduino e de alguns recursos de automação é possível destacar algumas ações sustentáveis, sendo a principal delas o baixo consumo de água, porque o setor agrícola é o maior consumidor de água a nível mundial, e consumindo cerca de 69% de toda a água derivada das fontes. Então, automaticamente, você vai ter um custo menor do que os irrigadores populares. Os materiais necessários para
o desenvolvimento desse irrigador como eu já havia falado antes, vai ser para o controle do sistema o Arduino, do tipo Uno. Além disso, vai precisar de um servomotor, um sensor de umidade de solo, um sensor de chuva, um registro hidráulico, mangueiras hidráulicas, um cano de PVC, algumas peças de madeira para fazer uma base e uma bateria. Bom, então esse projeto é para ser um sistema autônomo. E para esse sistema autônomo, o que seria preciso é um medidor de umidade do solo e um pequeno motor que vai fazer a parte hidráulica, ou seja, sentido anti-horário abrir e sentido horário fechar. Será adicionado também um sensor de chuva, que para quando for um período de fortes chuvas, bastante chuva, não vai ter aquele gasto desnecessário por conta do sensor de chuva. Então, para um funcionamento mais inteligente, tem 2 circuitos, que um circuito é para avaliar o estado do solo, que é o circuito servomotor, já vou explicar o que é o servomotor, mais sensor de umidade do solo, e para outro que impede de ser irrigado caso haja uma chuva, que é o circuito com sensor de umidade mais sensor de chuva. Tá, então esse projeto ele é baseado no servomotor. O que é o servomotor? Ele é um motor que ele tem contato com o registro através de uma peça que possibilita o movimento de rotação do mesmo. Então, voltando lá na eletrônica, para evitar gastos desnecessários, esses 2 circuitos, eles são divididos em um na sua alimentação, que é o de 9 volts. A programação é, na verdade, um processo muito simples. Consiste em um sensor de umidade do solo, que irá passar essa condição para o movimento do servomotor, que o mesmo irá girar de acordo com a condição de umidade do solo, se for muito alta ou se for muito baixa, gerando um controle de fluxo da água muito mais inteligente.